pregador, então? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui em Sua presença, Pai, para te agradecer, Pai. Obrigado. Pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Por estar, Pai, mais uma vez presente, Pai. Todos os irmãos reunidos, Pai, em Teu nome, Pai. Que a Sua palavra diz, onde tiver um ou dois reunidos, ali estarei contigo. Amém, Jesus? Usa o pregador que é limitado, Pai. Abençoa, E fala Pai. conosco. Continua falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amados, peço total atenção aos irmãos. E se o adulto puder ajudar com as crianças lá, para eles ficar bem quietinho. Fica ouvindo a palavra, um momento muito especial. Amém? É o momento no qual nós somos alimentados. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo. No livro de Provérbios, capítulo 29, e o verso de número 18. Provérbios, capítulo 29, e o verso 18. Provérbios fica logo após Salmos. Salmos fica no meio da Bíblia. É um livro bem fácil de se achar. Glórias a Deus. Provérbios capítulo 29, o verso 18. Glória a Deus. Amém? Todos conseguiram achar? Provérbios, o capítulo de número 29 e o verso 18. A irmã Cida está achando ainda? Você está em qual livro, irmã Cida? Não, já achei, estou achando. Ah, o capítulo. Amém. Glórias a Deus. 29? Isso. E o verso 18. Amém. Feliz que a visita da irmã Edna, a Bia, seu filho. Não é visitante? Não é visitante, não. É ninguém. Amém. Amém. Glórias a Deus. Feliz, muito feliz com a presença de vocês. Amém? Vocês possam sair daqui totalmente abastecidos com a palavra de Deus. Vamos lá. Provérbios 29, verso 18. Está dizendo o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Isso, bem-aventurado significa feliz. Então vamos ler de novo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas esse é o que? Bem-aventurado. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos lá. O texto está dizendo que não havendo profecia, o povo que? Se corrompe. O que é profecia? Profecia não é quando alguém simplesmente vem aqui, fecha os olhos e diz, ó, assim diz o Senhor, isso para a sua vida. Não. Profecia é quando o texto aqui, a profecia está ligada ao quê? A palavra de Deus. Profecia está ligada ao quê? A profeta. E profeta falava o quê? Em nome de Deus. Profeta, ele carregava consigo a palavra de Deus. Então o que o texto está querendo dizer para nós é o seguinte: não havendo palavra, o povo que se corrompe. O povo se corrompe. Então a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra que vem do coração de Deus, serve para nós como uma luz, como uma bússola, como algo que nos orienta, como algo que nos direciona. A palavra de Deus, ela é uma orientação para nós em tempos de escuridão. Nós não vivemos tempos e dias fáceis. Não é só de hoje, não. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vivemos em um mundo tenebroso. Desde que o pecado entrou no mundo e o homem e a mulher foram expulsos do Éden, nós vivemos dias difíceis. Não apenas externamente falando, né? Mas o nosso próprio interior, ele é tenebroso. Se nós nos deixarmos levar pelo nosso próprio coração, nós caminhamos para um caminho de morte. Quantas vezes, diante dos nossos atos, quantas vezes, diante dos nossos pensamentos, nós nos sentimos envergonhados. Se nós olharmos para dentro de nós, não vamos achar bem nenhum. Por quê? Porque o pecado nos corrompeu, porque o pecado nos desconfigurou.
Mas, graças a Deus, mas glórias a Deus, que Deus, diante das nossas condições e diante das trevas, Ele não nos abandonou. Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para você. Mas aonde não existe palavra de Deus, o povo se corrompe. Por isso, nós devemos a cada dia nos aproximarmos da palavra de Deus. Irmão, eu leio e não entendo. Ouça a pregação bíblica. Irmão, eu não entendo. Liga numa rádio, baixa a pregação, venha para a igreja, eu não sei, faça alguma coisa. Leia um livro evangélico, um livro bíblico que fala da palavra de Deus, para que você a cada dia possa vir o quê? Ser orientado. Aonde não existe palavra de Deus, o povo se corrompe. Mas todo aquele que guarda o mandamento do Senhor, esse é feliz. É feliz. O que Jesus ele disse da palavra de Deus, Bíblia, Escritura Sagrada, e ele disse de si mesmo. Ele disse o seguinte em João 5:39: Examinai as Escrituras Sagradas, porque cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna está em nós examinarmos as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas testificam, dão testemunho da pessoa de Cristo. Falam a respeito do Messias, falam a respeito de Jesus. E toda vez que nós ouvimos falar de Jesus, e toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é gerado no nosso coração fé. E a fé nos salva. Efésios capítulo 2, diz, versículo 8, diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ou seja, a salvação não é pelas obras, não é pelos nossos próprios méritos, pela nossa justiça, porque as nossas justiças diante de Deus são como os trapos de imundícia. Mas é pela graça, mediante a fé. É necessário que todo homem, para a salvação, ele venha crer na pessoa de Jesus, para que essa sua fé possa vir e ser imputada como justiça. Então a salvação é pela fé. A fé é gerada no nosso coração pela palavra profética. A fé é gerada no nosso coração pela palavra de Deus. Não existe um outro meio de se brotar fé no nosso coração, de se gerar fé no coração do homem, a não ser por meio da palavra de Deus. A fé genuína é a fé cristã. É a fé que fala do imensurável, do indescritível amor, o mais profundo, o mais belo, o mais largo amor que nós podemos encontrar é na pessoa de Deus. E a Bíblia fala desse amor que Deus tem para conosco. Então, a Bíblia fala isso a respeito de Deus, a respeito de nós. E é necessário nós nos aproximarmos da palavra de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus ele quer que nós estejamos atentos e ligados, dona Edna, na palavra de Deus. Atentos e ligados na palavra de Deus. Não podemos nem só por um instante bobear e abrir uma brecha para o adversário. Porque tudo que ele quer não é um arrombo, não. Ele quer uma brechinha para entrar e destruir. Pois o ladrão veio senão apenas para roubar, matar e destruir. Mas o Cristo, o Messias, veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus por isso. E a vida está o quê? Nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. A vida está na Bíblia. A vida está em conhecer, em prosseguir a conhecer a Jesus. Então, medita e grave isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Toda vez que Israel desviou o seu coração
da lei de Moisés, da lei de Deus que foi dada a Moisés, o povo se corrompia. O povo buscava outros deuses, adorava os ídolos. Mas toda vez que o povo de Israel atentava cuidadosamente em observar, em guardar a lei de Deus, esse povo prosperava, era feliz, esse povo não se corrompia e cumpria-se assim o propósito pelo qual eles foram criados e chamados por Deus. Nós somos criados e chamados por Deus para sermos com louvor de sua glória. Louvor de sua glória. Então, grave isso. Você precisa da palavra de Deus. Você necessita da palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Ela é uma luz para nós. O mundo é trevas. Mas quando nós olhamos para Jesus e sua palavra, nós temos uma direção. Deus, Ele quer nos levar para um lugar de glória. Deus quer nos levar para um lugar aonde nós vamos estar com Ele e vamos reinar para sempre. Por isso, não perca o foco. Não desanime. Muitas coisas têm tentado fazer que nós venhamos perder o foco da palavra. É por isso que eu tenho tentado, amados, incentivar vocês a estudar a Bíblia, a dar atenção mais e mais para a palavra. É muito difícil esse trabalho de você incentivar as pessoas a ler as Escrituras Sagradas, a estudar, a ler um bom livro. É muito difícil, é muito cansativo às vezes. Mas eu creio que de tanto insistir, Deus ele vai abrir a mente, o entendimento de vocês a cada dia e vai fazer com vocês venham comer Bíblia dia e noite. O que diz o Salmos 1, verso 1? Bem-aventurado é o varão. Leia para mim, Gil. Abre aí. Senão eu vou errar sentando aqui. Salmos, capítulo 1, o verso 1. Olha só o que diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glórias a Deus. Antes, medita na sua lei, dia e noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, nós devemos buscar orientação aonde? Com quem não conhece a Deus? Ou com quem conhece a Deus? Com quem conhece a Deus. Então eu digo a vocês, olha, aqui está o manual de instrução para nós, Bíblia. Não siga o conselho dos ímpios. O que é ímpios? São aqueles que vivem na prática do pecado. São aqueles que desviam o seu coração de Deus. São aqueles que endurecem o seu coração para as coisas de Deus e andam segundo o seu próprio coração. Andam, têm uma vida de carnalidade. Então a essas pessoas nós não devemos dar o quê? Ouvidos. Mas nós devemos ser orientados pelo quê? Pela palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9 e o verso 36. A luta é grande, mas não podemos desistir. Amém. Mateus capítulo 9, verso 36. Vamos ler o verso 35 também adiante. Amém? Está dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém.
A igreja de Cristo Jesus somos nós que cremos na pessoa de Cristo e procuramos seguir os seus mandamentos, a sua palavra. Então a igreja, no dia que se chama hoje, nós, a igreja, nós temos uma palavra profética nos nossos lábios, no nosso coração. Nós guardamos temos o testemunho de Jesus e guardamos a sua palavra. Então entenda isso. A palavra profética, a palavra de Deus está com a sua igreja. Nós, a igreja de Jesus, carregamos a palavra de Deus. Se não carregamos, deveríamos carregar. Mas pelo menos é isso que Deus ele espera da sua igreja. Que ela venha o quê? Carregar a sua palavra. Então entenda uma coisa. A igreja tem uma palavra de luz para o mundo. Eu e você que somos igreja, nós temos uma palavra de bênção para aqueles que estão exaustos, cansados, sobrecarregados, para aqueles que estão perdidos, porque o Senhor deu à sua igreja a sua palavra. O Senhor deu à sua igreja o seu evangelho. E Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então entenda isso. Você que foi chamado por Deus, você tem que ter a palavra do Senhor no teu coração. Você tem que carregar a palavra profética. Temos isso. Olha o texto que eu li. Jesus percorria todos os lugares. A Judéia, a Galiléia, a todos os lugares das sinagogas. Pregou no evangelho do reino de Deus, o evangelho do seu Pai, curando os enfermos, as doenças. Mas ele olhou para o povo. E ele viu o povo, uma multidão, como uma ovelha que não tem pastor. Ele viu a multidão exausta, cansada, sobrecarregada, sem alguém que orientava elas. E aquilo que Jesus viu há 2 mil anos atrás em Jerusalém, será que nós, a igreja, também não conseguimos ver da mesma maneira que ele viu? Será que nós podemos ter a mesma visão que Jesus tem nos dias de hoje? Sim. Será que é diferente o cenário? Será que o cenário mudou de 2 mil anos atrás para cá? Claro que não. Olha uma multidão perdida. Quantas vezes nós vemos aqui no bar sair briga? Porque estão perdidos. O alcoolismo tem destruído família. O alcoolismo tem feito que as pessoas venham brigar entre si. O alcoolismo tem dado coragem para as pessoas fazer besteiras que sóbrias nunca elas teriam coragem de fazer. Então essas pessoas precisam de uma palavra profética. Precisam da palavra de Deus. E eu e você carregamos ela. Temos ela nas nossas mãos. Temos ela nas nossas mãos. Então Deus ele quer nos usar. Deus ele quer usar o quê? A igreja, a mim, a você. Logo após Jesus veio uma multidão como uma ovelha que não tem pastor. Ele chamou o seu discípulo e disse o seguinte para eles: olha, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Grande é a obra, mas poucos são aqueles que querem trabalhar. Rogai ao Senhor da seara, ao dono da obra, para que Ele possa vir enviar trabalhadores. Jesus, Ele está em busca daqueles que querem trabalhar para Ele. Jesus, Ele está em busca daqueles que querem trabalhar em sua obra, que querem levar a palavra profética. E esse alguém não é só eu, esse alguém é vocês, a igreja. A igreja. Amados, sai um dia para evangelizar na rua, entregar folhetim, ou dizer simplesmente: você tem 1 minuto para Jesus? E a pessoa dizer: sim, tenho. E você conversar com as pessoas na rua, você vai perceber que grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores. A obra de Deus não está limitada a esse local de culto, às 4 paredes. A obra de Deus ela é muito mais intensa lá fora do que aqui dentro. Existem muitas pessoas carentes, destruídas,
cabisbaixas, sofrendo com doenças, depressão, emocional abalado, decepcionados com o homem, com a igreja, com Deus. E se nós sairmos na rua para evangelizar, conversar com as pessoas, nós vamos dizer, olha, Jesus estava certo. Amém. Grande é a seara, grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Mas eu quero compartilhar algo para a igreja agora, muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês abram comigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 22. Enquanto isso, eu quero abrir João capítulo 17 e ler um texto com vocês também. Mas abra aí, 1 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 9, o verso 22. Glórias a Deus. Amém? Deixa eu ler esse texto aqui e depois eu lembro no livro de Coríntios aí. Amém? Olha, eu quero ler com vocês Evangelho de João capítulo 17, o verso de número 3, que está dizendo o seguinte: e a vida eterna é esta. Como é que é? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então vamos lá. Para que eu e você possamos ter vida eterna, devemos conhecer ao Pai, ao Deus Criador de todas as coisas, como único Deus, verdadeiro, e ao seu Filho Jesus, que Ele enviaste. Gravou isso? Irmão, eu quero ter vida. Eu quero ter vida no meu coração, eu quero ter vida e vida eterna. Reconheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Toda vez que nós reconhecemos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus que Ele enviaste, nós obtemos vida para nós. Nós alcançamos o quê? Salvação. Nós temos salvação, temos vida em nós mesmos. Porque Jesus é a vida. Então Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é vida. É vida. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: nós devemos que ter vida e devemos também o que? Expressar a Cristo. Devemos ter vida e devemos expressar a Cristo. Deus, Ele quer o que? Nos usar em sua obra. E eu quero que vocês leiam comigo aí. Vamos lá. Quem abriu o 1 Coríntios 9, 22? Abriram? E depois, se vocês lerem Coríntios 9, 22, eu quero ler Coríntios, capítulo 10, 24. Alguém pode ler alto, em bom tom? Fiz-me como fraco e para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Glórias a Deus. Agora eu quero ler 1 Coríntios, o capítulo 10, o verso de número 24. Vamos lá. Prestem bem atenção. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, ou seja, o do outro. Amém? Amém. Olha só. Existem muitos de nós possuímos vida em nós quando nós cremos em, que eu disse a vocês, em Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Mas agora, para que Deus Ele possa vir nos usar, é necessário todos nós, nos esforçarmos para trabalhar a deficiência que existe no nosso caráter. Para que nós possamos não apenas ter vida, e a vida vem em crer em Deus e em crer em Jesus,
para que nós possamos não ter apenas vida, mas expressar a Cristo, devemos nos esforçar e buscar muito ao Senhor, para que nós possamos trabalhar as deficiências que existem no nosso caráter. Olha só, e o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 9, 22, que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele se fez de tolo para ganhar o tolo. De tudo ele fez para ver se de que alguma forma ele viesse a salvar alguns. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele esmurrava o seu corpo, ele era um homem que se humilhava, ele era um homem que não buscava os seus próprios interesses, conforme nós vemos em 1 Coríntios 10, 24, mas ele buscava o interesse das pessoas ao seu redor, para ver se de alguma forma ele pudesse vir salvar essas pessoas. Então, para que nós possamos ser uma ferramenta útil na mão do Senhor, nós devemos lutar, trabalhar, labutar, em trabalhar, em nos esforçar para que nós possamos o quê? Lapidar o nosso caráter. Podemos ter vida em Cristo, crendo nele, mas ainda assim não expressar a Cristo, por causa das deficiências do nosso caráter. Exemplo, você crê em Jesus para a salvação, crê em Deus, você tem vida. Mas você que tem Jesus e é conhecido como evangélico, um cristão, se você pegar um ônibus aqui para a cidade e você estiver sentado, subir uma pessoa idosa, subir uma pessoa, uma pessoa com um neném no colo, e você fingir que não está vendo, ou ignorar, permanecer sentado, ignorando a necessidade de uma pessoa gestante ou de uma pessoa de idade, as pessoas vão olhar para você e vão te criticar. Mas irmão, eu creio em Jesus, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Sim, você tem vida, você tem salvação para você. Mas o seu caráter precisa ser lapidado para que você possa vir expressar a Cristo. Então, se você não consegue levantar, se você não consegue ceder um lugar para alguém que tem necessidades em um ônibus, você não vai conseguir expressar a Cristo, você não vai poder ser usado por Deus. Você vai ter vida, mas não vai ser usado por Deus. Então é necessário nós lapidarmos o quê? O nosso caráter. Para que possamos o quê? Expressar a Cristo. Eu lendo sobre isso, eu tenho lido um livro sobre isso, sobre caráter. Deus tem falado muito comigo, e eu tenho visto muitos pontos que eu posso melhorar. Por essa semana no serviço, eu tenho saído, a semana que passou, eu tenho andado só na correria, saindo às 19, eu peguei às 7 da manhã e saí às 19 horas. Eu me lembro que essa semana, eu estava trabalhando num caminhão lá, e já estava agarrado para ir embora, enfim, o encarregado passou um serviço para quase às 19 horas para me fazer, então eu já estava totalmente agarrado, querendo ir embora. E eu lembro que ele passou um serviço lá em cima da hora. E eu na correria acabei o serviço quase 5 para as 19. Ou seja, não deu tempo nem de limpar o caminhão. Para que o outro possa vir pegar o caminhão limpinho. Não havia um pano para me limpar o caminhão. E também eu não podia buscar um pano para limpar. Mas eu pensei, o carregado me passou o serviço em cima da hora. Depois que pegar, que limpe. Eu tenho que ir embora, eu estou agarrado já. Mas sabe, lendo esse livro, eu pensei o seguinte, olha, a pessoa que vai pegar depois de mim, eu fiquei pensando, a pessoa que vai pegar depois de mim no serviço daquele caminhão, talvez não vai saber que o Lucas, que o carregado passou o serviço quase que 7 horas indo embora, e não vai entender que eu não tinha um pano para limpar o caminhão. Não vai entender. Então, ao pegar o caminhão sujo, ele vai saber que o Lucas que estava no caminhão, né? E ele vai ver o caminhão imundo. E você acha que ele vai entender que eu estava agarrado, o encarregado passou o serviço em cima da hora? Você acha que ele vai entender que não tinha um pano? Não vai entender.
e vai simplesmente me criticar e vai ter uma visão totalmente, não vou dizer errada, uma visão distorcida, uma visão não muito boa a respeito de mim. E ao comentar, talvez, com os colegas de serviço, vai dizer, o Lucas é o quê? É lambão. Você entendeu? Então são pequenas coisas no nosso caráter, são pequenas coisas que nós precisamos o quê? Melhorar, para que nós possamos ser o quê? Expressar a Cristo para as pessoas. Porque não basta apenas ter vida, tem que expressar a Cristo. Glória a Deus. Temos que nos fazer de fraco para ganhar os fracos. Temos que nos fazer de tolo para ganhar os tolos. Temos que fazer de tudo um pouco, não se importando com o nosso próprio interesse, com a nossa própria vida, para ver se de alguma forma nós possamos o quê? Ganhar alguns. Sabe, 1 Coríntios capítulo 6 é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar um problema que havia na igreja de Coríntios. Havia um problema na igreja de Coríntios, que era o seguinte: 2 irmãos crentes levaram uma causa até um juiz descrente. 2 irmãos crentes estavam em desavença, estavam com problemas um com o outro. Não sei se um comprou e não pagou. Não sei qual o problema que era. Só sei que eles pegaram essa causa e, em vez de resolver entre si no meio da igreja, para que não possa vir promover e causar um escândalo lá fora para alguns irmãos, em vez de resolver entre si, não, eles pegaram essa causa e levaram para um juiz descrente. Eles estavam brigados entre si. Então Paulo começa a exortar eles e começa a dizer para eles o seguinte: olha, não havia entre vocês algum irmão sábio que poderia resolver a causa de vocês? Não existe ninguém no meio da igreja que poderia resolver essa causa entre vocês? E melhor, Paulo fala o seguinte: por que um de vocês não sofre o dano? Por que um de vocês não sai no prejuízo? Em vez de arrumar briga, desavença. Então é isso que Paulo está falando para nós. Cada um busque não o seu próprio interesse, mas o que é o quê? Dos outros. Abre mão. Para que brigar? Se comprou, não pagou, nunca mais vende. Se a pessoa te prometeu algo e não fez, não confie mais. Mas não arruma briga. Não perca a amizade. Não rompa o relacionamento. Não faça questão das coisas. Mas faça questão, sim, de ter um bom nome. De ter um bom nome. Outra coisa muito que nós devemos trabalhar nosso caráter. Eu falo todos nós. Não estou me colocando como superior a vocês, como super-homem santo, não. Mas são pequenos detalhes que não quero nem dizer que muitas vezes fazemos por mal, não. Não estou querendo dizer que é maldade, não, mas são pequenas falhas, deficiências do nosso caráter, que muitas vezes nós precisamos melhorar. Às vezes é uma pequena mentira. Às vezes é você não ter palavra. Por exemplo, irmão, pode deixar que eu vou na sua casa tal dia. E eu não vamos. Falou uma vez, não foi. Eu vou tal dia, e você não foi. Tal dia você não foi, você perdeu a credibilidade. Então são pequenas coisas que nós devemos trabalhar no nosso caráter. São pequenas deficiências. Nesse livro ele também fala a respeito do quê? Da preguiça. A preguiça é uma deficiência. A indisposição é uma deficiência. E nós devemos o quê? Trabalhar as deficiências do nosso caráter, para que nós possamos expressar a Cristo Jesus para o mundo. Não basta apenas ter vida. Glória a Deus por isso que temos vida, quando nós cremos na pessoa de Deus e de Cristo. Mas Deus ele quer que nós sejamos usados por Ele, expressando a sua natureza divina, expressando o seu caráter. Por isso, que o Senhor Jesus venha nos dar força, para que nós possamos a cada dia expressar o seu caráter, Vamos nos colocar de pé nessa noite. Espero que vocês tenham entendido a mensagem.
Amém? Esse livro, o autor conta a experiência. Ele conta a história de uma mulher que lia muita Bíblia, era assídua nos cultos, orava, jejuava, era uma bênção. Mas por que ela não conseguia expressar a Cristo? Porque nos relacionamentos dela lá fora com as pessoas, ela era o quê? Uma negação. Muitas vezes ela mentia, muitas vezes ela não tinha palavra, então nunca vai conseguir o que? Expressar a Cristo. E Deus, Ele quer que nós o quê? Expressamos a Ele. Amém? Vamos colocar para fora a vida que nós temos dentro de nós. Eu encerro essa mensagem lendo aqui Atos capítulo 9, o verso 15 e o verso 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é